Em uma aula inaugural que eu proferi na Faculdade do Sertão do Pajeú, aqui no interior do meu estado, em Pernambuco, e que eu chamei essa aula de inaugural de O Ofício dos Juristas, que está aqui no YouTube, eu argumentei que, diferentemente das experiências jurídicas gregas, onde o direito era conduzido por jurados, que em geral eram leigos, e que, como tais, em razão da democracia ser direta, principalmente em Atenas, não poderiam contratar representantes para defender seus problemas, o que fazia com que todo cidadão ateniense tinha que desenvolver capacidades de sustentação de temas jurídicos por si próprios. Ou seja, teriam que defender as suas pretensões em público, porque eles não poderiam contratar um advogado. Em Roma, o direito, esse saber jurídico, o direito já era profissionalizado, já que havia uma distinção social muito clara entre cidadãos e profissionais do direito, entre cidadãos e aplicadores do direito. E é forçoso dizer que o conjunto de técnicas que os romanos chamavam de jurisprudência e que nós chamamos modernamente de direitos e que eram conduzidos por especialistas surgiu apenas em Roma. E essa experiência romana era fundamentalmente escrita. Como era então a atividade jurídica em Roma? Bom, a atividade jurídica em Roma poderia ser dividida em três partes, né? A primeira parte era composta pelo chamado ius civile, ou seja, o direito civil, que era uma espécie da legislação da época. O ius civile era constituído, era produzido pelo povo nos comícios, pelo Senado e pelos imperadores. A segunda parte era proveniente dos chamados pretores, que realizavam uma protoespécie de decisão judicial, que eram chamadas na época de decretum, e também produziam os editos. Por fim, a terceira parte era produzida pelos jurisconsultos ou jurisconsultos, que realizavam os pareceres e os responderem, as institutas, né? Todos eles, pretores e jurisconsultos, eram uma espécie de intérpretes autorizados do ius civile. Bom, vamos começar pela atividade dos pretores. Os editos, que também eram chamados em Roma de ius ediciendi, eles designavam as comunicações que os pretores faziam ao povo. Ao assumir os cargos, esses pretores, que eram os respectivos titulares dessa pasta, do cargo pretoriano, eles publicavam um programa da sua gestão, pelo qual eles expunham as normas que seguiriam durante a sua gestão. Diferentemente dos juízes brasileiros, que, segundo a nossa Constituição, os seus cargos são vitalícios, os pretores, eles tinham uma espécie de mandato, então às vezes de 1 ano, às vezes de 2 anos, a depender da época romana. Então, nesse mandato, eles diziam, através dos editos, como iam ser a gestão deles, que regras eles seguiriam. Mesmo quando esses editos eram comunicados oralmente, eles chegavam a ser reduzidos a termo, isto é, a serem escritos. Por meio do edito, o pretor ele comunicava por quais princípios se basearia, que regras adotaria e que ações ele concederia. O edito era fixado na porta do fórum. O direito oriundo dos editos era chamado de ius honorário, né? Direito honorário vem de honor, que quer dizer cargo, né? E funcionava esse direito honorário no mesmo ambiente do ius civile, o direito civil. E qual era o conteúdo do edito? O conteúdo do edito poderia ser diverso, né? Mas era constituído basicamente pelas fórmulas processuais a serem concedidas pelas partes, pelas promessas de conceder ou não exceções, que são defesas processuais, e a promessa de suprir, corrigir ou abrandar os rigores do ius civile, né? Papiano, que foi um grande jurista, em um livro conhecido chamado O Digesto, nos fala em um direito pretoriano, e ele define da seguinte forma: o direito pretoriano é o que os
pretores introduziram com a finalidade de ajudar, ou seja, interpretar, ou de suprir, ou seja, integrar, ou de corrigir o direito dos cidadãos por utilidade pública. Então, os pretores eram uma espécie de decisão judicial e era uma espécie de manual que dizia como os juízes que proferiam essas decisões judiciais, que eram chamadas de decretums, eles iriam se portar, que regras eles iriam seguir, que ações eles iriam conceder. Então, é um nível já superior ao direito civil. É um nível que diz como o juiz vai aplicar o direito civil, os pretores, né, no caso. Por outro lado, existiam os jurisconsultos que emitiam os pareceres. Como é que eu posso definir um parecer? O parecer era uma atividade consistente em orientar as formas dos atos processuais, tanto aos magistrados, ou seja, os pretores, quanto às partes. Atividade que era chamada em Roma de agere. Mas também os jurisconsultos auxiliavam na elaboração e na escrita de instrumentos jurídicos, na confecção de instrumentos jurídicos. Fazia ainda parte da atividade do jurisconsulto, ainda que em uma época posterior em Roma, a obrigação dos chamados respondere, que consistia em emitir pareceres jurídicos sobre questões particulares e não mais sobre aquelas questões gerais de orientação às partes e aos magistrados. Até o fim da República, a atividade dos jurisconsultos não era considerada fonte do direito. Ela tinha apenas valor para o caso específico apresentado a ele. Entretanto, a partir do século I a.C., principalmente com a ascensão de Augusto, os pareceres passaram a ter força de lei, mesmo porque os jurisconsultos passaram a responder esses pareceres ex authoritate principis, ou seja, com a mesma autoridade do príncipe, ou seja, com a mesma força de um poder soberano. A jurisprudência passou, nesse caso, então, a ser uma fonte do direito, a ser um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento profundo que se deu no direito romano, que o direito romano passou. E essa experiência, meus caros, foi fundamentalmente escrita.